Olá, olá, meninos e meninas. Espero que estejam todos bem, né? Vamos lá para mais uma aulinha de história, né? Povos pré-colombianos. Vamos entender como que viviam os povos nativos aqui da América antes da chegada dos europeus com as chamadas grandes navegações. Então, nós falamos um pouquinho na última aula dos povos africanos, né? Conhecendo um pouco a organização dos povos africanos antes da chegada dos europeus, e agora vamos falar dos povos aqui da América, né? Antes de ter contato com os europeus, com as grandes navegações. Então, vamos ver como é que esses povos viviam. Para começar, nós vamos falar, são muitos povos, né? A América era toda povoada, mas vamos falar dos principais, tupis, incas, maias e astecas. Bom, havia olha para vocês verem, quer dizer, observem. Antes dos europeus chegarem aqui com as grandes navegações e ter contato com os povos que viviam aqui, havia uma população de 80 a 100 milhões de habitantes aqui na América. No Brasil, algumas estimativas falam que haviam cerca de 2,5 milhões de pessoas. Outras já afirmam que existiam até mais, aproximadamente 5 milhões de pessoas. Vamos ver o mapa? Olha aqui o mapa da América. Cada ponto desse colorido é um povo, né? Um povo diferente que vivia aqui. Tá vendo? A América toda, principalmente a América do Norte e a América Central, muito povoada. A região aqui do Brasil também, muito povoada. Então, a gente tinha aqui vários povos, né? Até aqui na parte mais gelada, né, da América do Norte, nós tínhamos povos, que são os esquimós. Mas aqui, ó, os povos que nós vamos falar, os principais, os astecas, os incas, os Gês, os tupis, né, que ficavam aqui no Brasil, e os maias, né, que quando os europeus chegaram já estavam quase que em decadência, estavam entrando em decadência. Mas os astecas estavam no auge do seu desenvolvimento. Então, vamos falar deles. E aqui na América do Norte, onde é Canadá e Estados Unidos, olha tantos povos, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala do Brasil, né, quando a gente vai para o Brasil, as sociedades indígenas no Brasil eram, em geral, igualitárias, né, sem divisões de classe, sem distinções entre ricos e pobres. Todavia, havia uma divisão de trabalho por sexo, por idade, e eles usavam a terra para retirar os recursos necessários para a sua sobrevivência. Os índios habitantes das comunidades indígenas que viviam aqui no Brasil, né, tupis, os guaranis, os Gês, até o ano de 1500, né, que é o momento do primeiro contato com os europeus, possuíam 1.400 povos, né, aproximando-se de um quantitativo de 3 a 5 milhões de indígenas. Então, as comunidades indígenas ainda possuem características diferentes, a gente começando pela língua, né? Existem vários troncos linguísticos, como o tupi, o macro-tupi, o macro-gê e o aruaque. Então, a gente tem que pensar que esses povos que viviam na América tinham a mesma cultura? Não tinham a mesma cultura, eram povos diferentes, até os nossos índios aqui. Eles tinham culturas diferentes, falavam línguas diferentes, né? Tinham alguns costumes semelhantes, mas eram povos, né, com culturas diferentes. Então, a América era povoada por diversos povos com culturas diferentes, costumes, né, língua. As comunidades indígenas, essas comunidades também apresentavam e ainda apresentam diferentes práticas culturais, como eu acabei de falar, diferentes crenças de diversos ritos religiosos. Segue um breve levantamento de alguns povos indígenas que habitavam ou já habitaram o território brasileiro, como os Arauté, Avacanoeiro, Bororo, Cinta, Larga, Guarani, Javaé, Caicangue, Carajá, Caiapó, Craô, Munduruku, Pataxó, Tapirapé, Terena, Ticuna, Tupinambá, né? E assim vai. Chavante, que é daqui de Goiás. Então, vários grupos indígenas viviam e habitavam aqui nas terras brasileiras. Então, eles viviam geralmente em ocas, né? Nas aldeias, né? E que são chamadas pequenas comunidades. Muitos pesquisadores das culturas indígenas defendiam a ideia de que esses povos possuíam uma organização política, mas não tão complexa como a dos não índios. Geralmente, as lideranças de uma aldeia derivavam de valores culturais e sociais que os guerreiros, chefes espirituais, ostentariam dentro de suas comunidades. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são heranças diretas dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito de pescar, de caçar.
Então, a gente tem que entender que esses povos que viviam aqui no Brasil, eles tinham uma organização social, política e econômica de outros povos que nós vamos estudar agorinha. Então, por exemplo, os nossos índios aqui ainda estavam naquela fase primitiva. Quando a gente estudou a pré-história, a gente sabe, né? Viviam da natureza, dependente da natureza, da caça, da pesca, da coleta. Alguns grupos estavam ali iniciando o processo de agricultura, né? Então, depois nós vamos ver os outros povos, os incas, os maias, que estavam num grau de desenvolvimento social e econômico bem mais complexo do que os nossos índios aqui. Então, a gente herdou muita coisa dos nossos índios que estão aqui, né? Estão introjetados na cultura brasileira, né? Como eu acabei de falar. Bom, agora vamos falar dos maias, dos astecas e dos incas, né? Então, eles formavam sociedades que dominavam técnicas agrícolas mais elaboradas, desenvolveram um governo centralizado, com exceção dos maias, que se organizavam em cidades e estados, assim como sistemas próprios de escrita, exceto dos incas. Os incas não desenvolveram uma escrita, né, sistematizada, mas eles possuíam conhecimento significativo sobre arquitetura, matemática e astronomia. E a gente sabe isso por quê? Por causa das cidades, da arquitetura das cidades que eles construíram, dos templos que eles construíram, das pirâmides que eles construíram. Era impossível não saber de arquitetura, de matemática, né? Os calendários que eles construíram, era impossível não estudar e não saber um pouco de astronomia. Então, as principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram os astecas, os maias e os incas. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os dias atuais Chile, Equador e Peru. Vamos olhar no mapa aqui, vamos botar no mapa. Aqui, ó, aqui estão os astecas e os maias, né, nessa região aqui da América Central e sul do México. Os incas estão aqui, ó, gente, na América do Sul. Aqui, essa região aqui é a região de uma cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, né? Então, olha, os incas vão construir suas cidades nas montanhas, gente, nas montanhas. E aqui nós temos os nossos índios. Alguns aqui também estavam, não era só os nossos índios que estavam nessa fase mais primitiva, a gente tem outros povos também que também estavam nessa fase mais primitiva. E como os incas, os maias e os astecas já estavam numa fase mais avançada de desenvolvimento. Então, vamos lá. Os astecas e os incas são considerados construtores de civilização, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, então eles mexiam já com os metais, o que possibilitou a criação de cidades, de sofisticados sistemas de irrigação, então, sistemas de irrigação, de plantio, né, e outros elementos. Enquanto os nossos índios aqui ainda estavam na caça, na pesca, eles já estavam criando ali sistemas, né, de engenharia, de arquitetura, que possibilitasse um maior desenvolvimento da agricultura, né? Então, além do desenvolvimento do comércio, eles também praticavam comércio. Além disso, esses três povos também conseguiram criar seus próprios sistemas de escrita, como eu falei, e o quipu, né? Que no caso do quipu era os incas, eles não tinham escrita sistematizada, mas eles tinham uma espécie de cordãozinhos que eles faziam uns nozinhos e cada nó ali representava um símbolo, né? Onde eles registravam ali a sua contabilidade do dia a dia, né? As principais cidades, no caso dos astecas, era Tenochtitlan, né? Então, eles construíram também pirâmides, templos, né? Essas pirâmides também eram templos religiosos. Bom, essas civilizações construíram sociedades hierarquizadas, formadas por uma elite que tinha privilégios, né? Uma nobreza. E abaixo vinham os trabalhadores, que na maior parte eram artesãos, camponeses, soldados, que pagavam impostos para o Estado. Governados por uma monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? A monarquia é um rei, né? Um imperador, geralmente eram imperadores, que esses povos tinham, e que eles tinham poder a partir da religião. Ou eles eram considerados representantes de Deus, ou eles eram próprios, né? Filhos de Deus, né? Encarnados. Então, eles tinham aquele poder porque eles receberam dos deuses. Então, eles tinham muito poder. Considerados principalmente filhos do Deus Sol, né? Então, você tem aí todas essas três sociedades, eles cultuavam o Sol era a divindade máxima. A mais antiga dessas civilizações, cujo ápice de desenvolvimento ocorreu no século VII, né, que eram os maias não conseguiram desenvolver um império unificado, mas apenas grandes centros independentes, que começaram a declinar por volta do século XIII depois de Cristo.
os maias construíram grandes e sofisticadas pirâmides que serviam de esteio para os templos religiosos, aos quais se chegava por meio de uma escadaria. Então, pirâmides que tinham enormes escadarias e lá em cima, pessoal, eles construíam os seus templos, onde faziam os seus sacrifícios. E o que era, né? A gente tem aí milhões de pessoas, né? Por exemplo, você pega o Império Azteca, milhões de pessoas faziam parte do Império Azteca, então eles dominavam, eles construíram um poderoso império, né? Os aztecas, que eles chegavam a dominar outros povos e cobrar impostos desses povos. A principal cidade era Tenochtitlán, que era a capital. Então, tanto entre os astecas quanto os maias, o culto ao deus solar era muito expressivo. A existência de sacrifícios humanos levava muitos prisioneiros de guerra à decapitação e à extração do coração ainda pulsante. Então, eles sacrificavam as pessoas, tiravam o coração e mesmo pulsante ali oferecia para o deus sol, né? E deixava o sangue escorrer, porque o sangue era o líquido vital da vida, né? Então, era uma forma de oferecer sacrifício ao deus sol. O Império Inca, né, que já ficava aqui, né, próximo de nós na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, a principal capital era Cusco, né? Também tinha uma sociedade hierarquizada. Então, você tinha um imperador, né, o Inca, e aí você tinha os sacerdotes, os militares, né? E abaixo também você tinha vários camponeses que trabalhavam para a terra desses nobres e para a terra do imperador, e que tinham que pagar impostos também pesados para sustentar esse estado, né? Eles usavam a lhama, né, e a alpaca, que era, né, eles construíram, né, arquitetura, nossa, massa demais, faziam escadarias, e ali eles construíam as suas cidades nessas montanhas, né, nas montanhas dos Andes. Eles usavam animais que dessem conta, né, de se locomover, de transportar nesses lugares bastante íngremes. Então, a lhama e a alpaca vão ser animais usados no transporte, né? Do quais também obtinha lã e leite. Aqui, ó. A alpaca, essa mais escura, e a lhama é mais clara, né? Olha para vocês verem, gente, a cidade de Tenochtitlán. Pensa numa cidade dessa, né? Totalmente complexa, com várias obras arquitetônicas, com as pirâmides, com templos, né? Com a praça central. Então, você tem aqui o rio, né? Onde eles desenvolviam o comércio, tinham as embarcações em que ele transportava as mercadorias vendendo seu comércio. Tenochtitlán é a capital asteca, né? Os astecas construíram um verdadeiro império. Além de cobrar impostos dos povos dominados, esses povos também tinham que oferecer prisioneiros de guerra por sacrifício, né? Aos deuses aqui no templo. E aqui é uma cidade, Machu Picchu, que até hoje ela é um ponto turístico, né? Então, você tem aqui as ruínas do Machu Picchu, que é uma cidade também, olha aí, nas montanhas dos Andes. Imagina isso, né? Construir uma cidade com templos, com pirâmides. Então, os incas construíram suas cidades nas Cordilheiras dos Andes, no Peru. Então, é isso aí, tá? Beijinhos. Fiquem bem. Se cuidem.